Imagine acordar numa manhã de agosto, o sol ainda fraco no horizonte, o cheiro de peixe fresco vindo do mercado, as crianças já na praia. E no meio de tudo isso, uma coluna de fumaça no horizonte que você já viu tantas vezes que nem olha mais. Era isso. Era exatamente isso que milhares de pessoas estavam fazendo na manhã de 27 de agosto de 1883, no Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra, quando o céu decidiu acabar com a normalidade deles de uma vez e para sempre. E o mais perturbador não é a explosão em si. É o que o mundo inteiro sentiu nos dias, meses e anos seguintes, sem entender de onde aquilo estava vindo. O Krakatoa não era um segredo. Não era um vulcão escondido no fundo de alguma floresta remota sem acesso. Era uma ilha pequena, no meio de uma das rotas marítimas mais movimentadas do século XIX, cercada de cidades portuárias, navios holandeses, comerciantes, pescadores, famílias inteiras vivendo a poucos quilômetros de distância. Desde maio daquele mesmo ano, o vulcão já fumegava mais do que o normal. Já soltava tremores, já lançava colunas de cinza que cobriam o céu por horas. As autoridades coloniais holandesas registraram tudo isso. Anotaram, discutiram, concluíram que era passageiro. E foram cuidar de outras coisas. O Estreito de Sunda não era só uma rota bonita no mapa. Era uma artéria do comércio global daquela época. O caminho entre o Oceano Índico e o Pacífico. O corredor por onde passavam especiarias, tecidos, açúcar, pimenta, riqueza colonial em estado puro. Países inteiros dependiam daquele trecho de 26 quilômetros de largura. E em volta desse trecho, cidades como Anger, Merak e Teluk Betung tinham populações que misturavam pescadores javaneses de gerações, trabalhadores portuários, comerciantes locais e europeus de passagem. Era um lugar vivo, barulhento, cheio de gente que não tinha nenhum motivo para acreditar que aquele dia seria diferente de qualquer outro. No dia 26 de agosto, a primeira grande explosão aconteceu às 13h06. A coluna de cinzas atingiu 27 quilômetros de altitude. O som foi ouvido em Batávia, que hoje é Jacarta, a 160 quilômetros de distância. Barcos no estreito foram sacudidos como se algo gigantesco tivesse batido neles por baixo. Janelas quebraram, portas foram arrancadas. E ainda assim, ninguém entendeu a gravidade. Porque depois de horas de explosões menores desde maio, aquilo parecia mais do mesmo. Só um pouco mais alto, um pouco mais forte, mas ainda dentro do que a cabeça humana consegue normalizar quando está acostumada a conviver com um vulcão ativo. A normalização do perigo é uma das coisas mais silenciosamente letais que existem. E o Krakatoa estava prestes a provar isso de um jeito que o mundo não esqueceria. A noite do dia 26 foi de explosões em sequência. Uma atrás da outra, cada uma arrancando mais material do interior do vulcão, cada uma esvaziando um pouco mais a câmara magmática lá embaixo. É aqui que a física entra de um jeito brutal. Quando você retira magma suficiente de dentro de uma câmara subterrânea, a estrutura acima dela perde suporte. É como tirar o recheio de dentro de uma estrutura oca e esperar que ela se sustente. Não se sustenta. E às 10h02 da manhã do dia 27, a câmara colapsou. A ilha inteira implodiu sobre si mesma, abrindo uma cratera no fundo do oceano. E quando a água fria do mar entrou em contato com o magma a mais de 1000 graus Celsius, o que aconteceu foi uma das maiores liberações de energia
já registradas na face da Terra, equivalente, segundo estimativas científicas, a 10.000 bombas atômicas detonadas ao mesmo tempo, num único ponto, num único segundo. A onda de pressão gerada por essa explosão viajou pelo planeta inteiro. Barômetros em Londres, em Buenos Aires, em Sydney, registraram a passagem dessa onda 7 vezes, enquanto ela circundava o globo em todas as direções. O som chegou à ilha de Rodrigues, próxima a Madagascar, a 4.800 quilômetros de distância. Os moradores de lá acharam que era um canhão de navio pedindo socorro e foram para a costa procurar um naufrágio que não existia. Mas o que ninguém ainda sabia naquele momento, nem em Rodrigues, nem em qualquer outro canto do planeta, era que o pior não era o som. Era o que o som estava deixando para trás. O tsunami gerado pelo colapso se movia a mais de 700 km por hora. No alto mar, era quase imperceptível, uma leve ondulação que os barcos atravessavam sem perceber. Mas embaixo daquela superfície calma, existia uma coluna de água com dezenas de metros de altura carregando energia cinética que a mente humana não tem referência para calcular. Quando essa energia encontrou as costas rasas do Estreito de Sunda, o oceano inteiro se levantou. A onda chegou às cidades costeiras com 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, avançando, sobretudo, a uma velocidade que tornava qualquer reação impossível. Antes da onda chegar, o mar recuou. Esse é um detalhe que precisa ser dito com cuidado porque é perturbador. Centenas de metros de fundo marinho ficaram expostos de repente. Corais, rochas, peixes se contorcendo na areia. Muitas pessoas foram até a beira da água para ver aquilo de perto. Acharam bonito, estranho, nunca visto antes. Crianças catavam peixes com as mãos. Adultos chamavam vizinhos para ver. Ninguém sabia que o recuo do mar era o vulcão sugando água para alimentar a onda que estava chegando. Esse conhecimento existia na Europa, trancado em publicações científicas que nunca foram traduzidas, nunca chegaram às aldeias, nunca viraram protocolo. Aldeias inteiras de Anger, Merak e Teluk Betung foram varridas em segundos. Um rebocador a vapor foi encontrado 3 quilômetros dentro da floresta, com os 28 tripulantes mortos dentro. Não havia para onde correr. Não havia tempo. Não havia aviso. O que aconteceu depois da explosão é onde a história do Krakatoa para de ser local e começa a ser global, de um jeito que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O pó vulcânico lançado na estratosfera pela força da explosão não ficou sobre o Estreito de Sunda. Ele viajou. Espalhado pelos ventos de altitude, esse material microscópico cobriu partes do globo em camadas invisíveis que filtravam a luz solar antes de ela chegar à superfície da Terra. Nos meses seguintes, relatos de pôr do sol vermelho-sangue e alaranjado chegaram da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da América do Sul. As pessoas não sabiam de onde vinha aquela beleza estranha. Artistas pintaram aqueles céus. Poetas escreveram sobre eles. Ninguém conectava a imagem bonita no horizonte europeu ao horror que havia acontecido do outro lado do planeta semanas antes. Mas a consequência mais concreta não era estética. Era alimentar. O pó estratosférico reduziu a temperatura média global em 1,2 graus Celsius no ano seguinte. Parece pouco. Não é pouco. Colheitas falharam em toda a Europa e na América do Norte. O verão de 1884 foi frio, chuvoso, escuro. Plantações de trigo que alimentavam países inteiros murcharam antes de amadurecer.
preços de alimentos subiram. Comunidades rurais que já viviam no limite passaram fome. E nenhuma dessas pessoas sabia o motivo. Meteorologistas da época tentaram explicar, mas sem a tecnologia de rastreamento que existe hoje, a conexão entre o Krakatoa e o inverno agrícola de 1884 levou anos para ser estabelecida com precisão. 36.417 pessoas morreram no Estreito de Sunda. A maioria não pelo fogo, não pelas cinzas, não pelas rochas, pela água. O telégrafo conectava as cidades costeiras naquele mesmo ano, mas nenhum protocolo de emergência havia sido criado. O conhecimento científico sobre tsunamis existia, mas estava em livros em Amsterdã e Londres, não nas mãos de nenhum funcionário colonial com autoridade para acionar um alerta. O sistema não foi construído para salvar vidas locais. Foi construído para administrar extração. E é isso que diferencia uma catástrofe natural de uma tragédia humana. O Krakatoa não morreu em 1883. Em 1927, do fundo da cratera submersa que a explosão havia aberto, uma nova ilha começou a emergir. Chamaram de Anak Krakatau, o filho do Krakatoa. Ele cresce a cada erupção. Em 2018, um colapso parcial de sua encosta gerou um novo tsunami que matou mais de 400 pessoas no mesmo estreito, 135 anos depois. Se você chegou até aqui, você não é o tipo de pessoa que assiste vídeo pela metade. E esse canal foi feito exatamente para você. Tem muito mais história assim vindo por aí. História que te faz olhar para o mundo de um jeito diferente. Aperta o botão de inscrição agora, não para fazer um favor ao canal, mas para não perder o próximo quando ele sair. E uma coisa antes de você fechar esse vídeo, conta pra gente nos comentários se você já ouviu falar do Krakatoa antes e se sim, o que você sabia? Pode ser uma coisa só? A gente lê tudo e às vezes as histórias que vêm dos comentários viram os próximos roteiros. Tem algum evento histórico que você quer ver aqui? Fala. Essa comunidade é construída junto.